Como estamos, queridos? Nós tivemos a primeira aula, que foi uma investigação da análise do que é a angústia existencial. Vimos que é um contato com nossa profundidade, com o vazio que temos no nosso interior do ser. A referência é o livro Conceito de Angústia, de Soren Kierkegaard, O Ser e o Nada, da obra Jean-Paul Sartre, e também temos Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Um outro texto interessante a ser destacado é O Desespero Humano, também do Soren Kierkegaard, que a angústia pode trazer essa conotação desesperadora, ou seja, essa sensação de que o nosso espírito está numa incompletude, no abandono, no desamparo de uma totalidade, ok? A terceira aula, projeto de vida. Então vimos que a angústia é exatamente o significado de um receio da profundidade, ou melhor, a angústia é esse contato com a profundidade do nosso vazio, e que a má-fé é exatamente esse receio de ter contato com essa profundidade desse vazio interior. Nós observamos que o ser que nós somos constituídos é perpassado pela história. Nós temos uma historicidade que é marcado pelo tempo, seja passado, presente e projeto de vida, que é o futuro que queremos ser, daquilo que podemos concretizar. Um outro elemento também interessante a ser abordado é dessa mesma fundamentação do que é a temporalidade da nossa vida marcado pela história do nosso ser, temos a constituição do vazio. Como se dá? Tem a poesia do Manuel de Barros que nos apresenta que somos seres constituídos pela incompletude. Nós nunca estamos transbordando. Quando temos o sentimento de transbordar, é algo que está muito atrelado a um êxtase, de um determinado prazer orgástico, de um gozo. Mas isso se dá numa dada efemeridade e sem julgamento moral, obviamente, mas dada momentânea, de uma dada circunstância. Na vida do dia a dia, sempre haverá algum elemento que estaremos sentindo em falta, uma lacuna, esse vazio, essa incompletude. O poeta Manuel de Barros, que vocês têm acesso ao nosso material aqui, vai dizer que é essa incompletude que nos possibilita de entender a condição que nós somos constituídos. É essa beleza que é caracterizado o ser humano, de sempre ter a possibilidade de criar, de ter criatividade, de ter novo fundamento do seu projeto de vida. Então o ato do primeiro da má-fé, que eu falei na aula anterior, é de fugir do que não se pode fugir, ou seja, fugir da incompletude, meus caros. Quem tem a atitude de má-fé, de agir, de uma atitude de não fidelidade a si mesmo, que cai numa mentira consigo próprio, de buscar uma resposta pronta, seja religiosa, política ou de tantos outros aspectos sociais, culturais, no fundo está tentando fugir de algo inevitável, fugir do seu próprio vazio. E aí, não é possível. Então a má-fé é uma tentativa fracassada. Essa é a verdade. A pessoa não se depara com isso. Infelizmente, a pessoa sem esse construto desse contato filosófico, que é a possibilidade de um autoconhecimento, que estou aqui abordando com vocês, a partir de tantos anos de reflexão que o Sartre teve. Numa outra aula eu vou falar um pouco da sua vida, da história biográfica que esse autor perpassou na França, na Segunda Guerra Mundial. Mas esse autor, esse filósofo, é alguém que vivenciou o vazio. É alguém que vivenciou a inevitabilidade de tomar consciência dessa circunstância que é a nossa incompletude. Então a má-fé pode surtir efeito em um dado momento, mas em uma dada circunstância da vida, iremos ter outras angústias. Então vejam bem, a angústia não é um dado isolado de uma dada circunstância da existência. A angústia não acontece somente uma vez. Eu desejo a vocês, e digo sempre para os meus alunos, seja em cursos online que já lecionei, ou para os presenciais que venham a lecionar e tenham lecionado, quero que vocês passem pela angústia e tenham contato com esse vazio existencial. Porque é a angústia que vai lhe permitir a tomada de consciência da necessidade de lucidez das suas escolhas, do projeto de vida que possa vir para constituir o Torna-te Quem Tu És como projeto de vida. Do exercício de uma autonomia da própria liberdade. De ter o cuidado com a sua própria responsabilidade de decidir, de escolher. Seja no quesito amoroso, profissional, das
companhias que você vem a ter ou pretende manter, enfim, diversos elementos de como você se alimenta. O que você ingere, nutre, requer decisão, requer escolha. E isso é uma necessidade de contato de um autoconhecimento. Particularmente, gosto muito de doce. Particularmente, se eu quisesse, eu desejo comer todos os dias chocolate. Mas eu sei que não é saudável. De modo que eu tomo uma decisão a partir de um autoconhecimento que venho fazendo da genética da minha família e constato que meus familiares, alguns, têm, por exemplo, diabetes. E para que eu não possa cair nessa mesma situação de doença e para não ter que ter gastos médicos de tratamento com isso, obviamente eu penso, bom, eu gosto de comer chocolate, vou manter comendo chocolate, mas não toda hora que eu desejo. Então eu faço uma escolha que muitas vezes vai na contramão do que eu quero, na contramão do que eu desejo. Então liberdade não é fazer o que se quer necessariamente. Liberdade é uma conscientização de um cuidado de si. O sentido do ser, vai perguntar o Martin Heidegger no livro Ser e Tempo, é o cuidado. A estética da existência, a ética fundamentada na Grécia Antiga, vai dizer Michel Foucault na sua fase final de estudos sobre esse pensamento tradicional da filosofia ocidental, é o cuidado de si. Então a liberdade é esse exercício de uma resistência aos desejos, mas não de uma resistência moralista. Não de uma resistência porque alguém nos disse que é errado, é pecado fazer tal ação que nos leva a esse prazer. É simplesmente um cuidado de que a nossa vida possa ter uma afirmação. A liberdade é a conscientização do quanto somos responsáveis e não simplesmente reagir em detrimento ao prazer, ao desejo que nos vai trazer um momento de satisfação. Mas a plenitude da vida requer essa conscientização da afirmação da existência. Então o projeto de vida é o tema dessa aula. O nosso ser, a condição humana é marcado por a existência é marcada por 3 categorias cardeais da realidade humana. O Sartre vai dizer: ter, fazer e ser são categorias cardeais da realidade humana. Classificam em si todas as condutas do ser humano. O conhecer, por exemplo, é uma modalidade de ter. Essas categorias não carecem de conexões mútuas e muitos autores insistiram em tais relações. Vamos lá. Temos categorias, 3 delas, 3 essenciais para caracterização do que nós somos. É o ter, fazer e ser. Nós estamos aqui adquirindo conhecimento, nós estamos tendo conhecimento. Para isso, nós vamos poder fazer algo com esse conhecimento de uma sabedoria que nos possibilita o exercício da liberdade. Liberdade aqui significa projeto de vida. Então a má-fé é a fuga do vazio interior, é a infidelidade consigo mesmo, é a negligência de um autoconhecimento que acaba não concretizando o autocuidado. Consequentemente, a má-fé é o não exercício da liberdade. Mas nós estamos condenados a ser livres, queiramos ou não, vai dizer Jean-Paul Sartre. Então a liberdade perpassa nessa tríade do ter, fazer e ser. Nós podemos adquirir conhecimentos de diversos saberes e, a partir deles, caracterizar um fundamento do nosso fazer ético. A partir disso nós podemos ter uma orientação, como se fosse um mapa de vida, de como exercitar de uma maneira mais sábia, ter uma sabedoria de ser. Então essa tríade permite filtrar a partir de um conhecimento, a partir de uma ação e a partir de uma concretização existencial em relação do que podemos projetar na vida. É esse o ponto fundamental.